No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso de número 29, diz: fica conosco, já se faz tarde, o dia já declina. Cleopas comentava com seu companheiro, enquanto seguiam de viagem de Jerusalém em direção a Emaús, as coisas terríveis que aconteceram. Como é possível fazer o que fizeram com Jesus, se ele só fez o bem? O sol estava começando a declinar e eles já haviam percorrido boa parte do caminho. A distância de Jerusalém a Emaús era mais ou menos em torno de 10 quilômetros. Lucas, capítulo 24, verso 13. Caminhavam abatidos, pois Jesus, a quem acompanharam por cerca de 3 anos, agora estava morto, crucificado entre 2 salteadores. Mateus, capítulo 27, verso 38. 3 anos e agora estava morto. Jesus havia morrido e crucificado. Não podiam entender. Quantos questionamentos! O que estava acontecendo? De repente, alguém passa a caminhar ao lado deles e pergunta o que havia acontecido. Lucas, capítulo 24, verso 15 ao verso 17. Eles respondem: tínhamos a esperança que Jesus era o Nazareno que fosse o Messias esperado e que fosse redimir Israel. Mas este é o 3º dia depois da sua morte. É verdade que algumas mulheres disseram que foram ao sepulcro e que não encontraram o corpo. Lucas, capítulo 24, verso 21 ao 24. O caminhante ao lado começou a falar: como é que vocês não entenderam as Escrituras? Lembrem-se do que falou Moisés e os profetas, que o Cristo haveria de padecer. Lucas, capítulo 24, versos 25 e 26. Emudecidos e perplexos, continuaram o caminho até chegarem a Emaús. O companheiro de caminhada mencionou ir adiante, mas já era tarde. A noite chegara e os discípulos insistiram para que ele ficasse ali. Lucas, capítulo 24, verso 29. Entraram na casa. Logo se assentaram à mesa para comer. O companheiro de viagem tomou em suas mãos o pão, abençoou o pão, o partiu e deu a eles. Lucas, capítulo 24, versículo de número 30. Veio-lhes à mente a cena que muitas vezes se repetira, especialmente há poucos dias no cenáculo, quando ouviram Jesus dizer: isto é o meu corpo. Espantados, o reconheceram, mas ele imediatamente desapareceu. A escura noite dissipou-se, a noite que envolvia suas almas. A luz brilhava dentro deles. Era Jesus, não tinham dúvidas. Por isso, o coração deles se aquecera enquanto ele lhes falava pelo caminho. Lucas, capítulo 24, verso 32. Agora que o haviam reconhecido, não havia mais razão para ficar ali. Algo extraordinário estava acontecendo. Jesus estava vivo. A sua presença agora aquecia o coração. Então, era verdade o que as mulheres haviam contado. Jesus ressuscitou. Resolveram voltar a Jerusalém. Lucas, capítulo 24, verso 33. Embora fosse noite, era como andar de dia, pois a luz de Cristo brilhou. Isaías, capítulo 9, verso 2. A luz de Jesus iluminava-lhes o caminho de volta. Em lugar de tristeza, a alegria. Em lugar de perplexidade, a certeza. Em lugar de medo, o ânimo. O caminho de ida foi o caminho da derrota, mas o caminho da volta foi o caminho de vitória. A presença de Jesus havia mudado tudo. Que diferença faz entre a ida e a volta com a presença de Jesus?